Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Um friozinho aqui no Rio de Janeiro. É muito bom estar aqui de volta com vocês novamente para a gente bater esse papo de pandemia. Obrigada por estarem, quem estiver aí chegando aí para acompanhar a nossa live de hoje. Né? Muito obrigada por virem aqui com a gente. Por favor, deem um alô aqui para a gente no nosso chat, para a gente saber se a transmissão está chegando bem para vocês. Né? Meu nome é Rosane Macedo, eu sou jornalista, sou empreendedora, sou consultora em comunicação e sou editora do portal Vida e Ação. Né? E para participar com a gente dessa live de hoje, a gente traz dois especialistas em atendimento a pessoas com transtornos causados por dependência química, principalmente aí, o uso de álcool, né, e outras drogas. E são eles o psicólogo clínico e especialista em dependência química, Davi Osmo, do grupo Progeres, e o terapeuta familiar, Gabriel Mori, da Clínica Legacy, São Paulo. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje, tudo bem? Obrigado pelo convite, para mim é um prazer poder somar e acrescentar informações valiosas aí ao público. Gratidão. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Espero que essa live possa contribuir bastante ali para a troca de informações e aprendizado coletivo de todos nós. Muito obrigado. Verdade, gente. Obrigada a vocês de aceitarem estar aqui com a gente nesse dia para a gente conversar sobre esses assuntos que são tão sérios, né? Mas que, infelizmente, atingem muitas pessoas no país, infelizmente no mundo, né? E eu agradeço demais vocês estarem aqui com a gente hoje, para a gente bater esse papo. Eu espero que seja muito proveitoso para todos nós, né, para quem está assistindo também. Muito obrigada por vocês aceitarem o nosso convite para estar aqui hoje. Bom, peço também para quem estiver entrando aqui, por favor, compartilhe esse link, convide outras pessoas, pessoas que vocês saibam que estão passando por alguma dificuldade no relacionamento com pessoas dentro de suas casas, porque essas pessoas estão, de alguma forma, fazendo um uso abusivo de substâncias químicas, que estão, de alguma forma, entrando em conflitos familiares em função de transtornos que elas estejam sofrendo e que tenham sido exacerbados, né, nessa fase da pandemia, de isolamento social, que a gente já está aí há 5 meses convivendo, né? Bom, vocês podem também encaminhar aqui, por favor, as suas perguntas, né, aqui no nosso chat, que a gente vai, ao longo dessa conversa, a gente vai tentar responder a todo mundo. Queria explicar, para quem não conhece ainda nosso espaço aqui, né, essa é a 14ª edição do nosso Papo de Pandemia, é um projeto do portal Vida e Ação, que a gente criou em junho desse ano, em plena pandemia aí, né, quando o portal completou 4 anos de vida. Nosso objetivo é nos aproximar cada vez mais do nosso público, né, interagir de uma maneira bem simples, leve, descontraída, trazer para vocês especialistas para falarem de temas que são realmente muito relevantes, ainda mais nesse período, né, de enfrentamento da pandemia mundial do novo coronavírus. E além de entrevistar os especialistas, a gente sempre costuma também compartilhar aqui algumas histórias bacanas também de superação, de resiliência, de reinvenção. Então, um espaço para a gente discutir e compartilhar com as pessoas experiências que possam retratar a realidade de outros que estejam nos assistindo, né? Participe, então, com a gente aqui, deixe as suas mensagens no nosso chat. Lembrando que essa live ela é transmitida no Facebook, depois ela vai para o nosso YouTube, né? Vida e Ação, e também depois a gente tem lá no nosso Instagram também um resumo dessa live de hoje. Tá? Nosso portal, para quem não conhece, é o www.vidaeação.com.br, Vida e Ação, ação sem o tio e sem a cedilha. E as nossas redes, portal Vida e Ação no Facebook, e nas demais, só Vida e Ação, vocês entram lá e vão encontrar nosso conteúdo. Por favor, deixem também sugestões e críticas que precisamos para a nossa evolução. Bom, como a gente já falou essa semana, Gabriel e Davi, no nosso site, a gente falou de estudos aí que estão alertando que a pandemia de transtornos mentais causados ou agravados pela Covid-19 pode ser bem maior que os já dramáticos números de vítimas da doença causada pelo novo coronavírus, ou seja,
é assustador isso tudo, né? O medo do desconhecido, as incertezas em relação ao futuro, aumentam os níveis de ansiedade, de estresse em indivíduos saudáveis e intensificam sintomas para quem já sofre com algum transtorno pré-existente, como a dependência química, a depressão e o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Então, a gente vê que esses casos têm sido exacerbados durante esse período de confinamento, que pegou o mundo inteiro de surpresa, né? E com o qual a gente está tendo que estar sendo obrigado a conviver e encontrar formas de convivência, né, com os demais. Bom, um artigo publicado no Brazilian Journal of Psychiatry aponta que durante as epidemias, o número de pessoas cuja saúde mental é afetada tende a ser maior que o número de pessoas afetadas pela infecção. E ainda alerta que as implicações para a saúde mental podem durar mais tempo e ter maior prevalência que a própria epidemia do novo coronavírus, né, como a gente estava falando aqui. Em maio, a Organização das Nações Unidas publicou um relatório chamando a atenção dos governos do mundo todo para que adotem medidas para reduzir o possível impacto da pandemia de Covid sobre a saúde psíquica da população. A saúde mental e o bem-estar de sociedades inteiras foram severamente afetados por essa crise e não são uma prioridade, são uma prioridade que deve ser tratada com urgência. É provável que haja um aumento duradouro no número e na gravidade dos problemas de saúde mental. É o que informa esse documento da ONU, gente, lançado em maio. É uma situação bastante preocupante para o mundo inteiro. Mas, afinal, qual seria a melhor forma da gente lidar com isso? E quando os transtornos exacerbados, eles beiram a surtos ou potencializam os conflitos familiares? Né? Vamos falar sobre essas formas de abordagem, formas de tratamento mais adequadas também. Quando identificar a necessidade de uma internação psiquiátrica, por exemplo, enfim, outros temas que a gente vai discutir aqui com o Gabriel e com o Davi, que são duas autoridades, né, especialistas nesse assunto, né, da questão do tratamento da dependência química. Davi, Gabriel, eu queria trazer para vocês aqui uns números que a gente também coloca, né, no nosso site. A gente traz os números de uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, que aponta o seguinte: há um risco de agravamento nos quadros psiquiátricos entre pacientes por causa da pandemia de Covid-19. 89,2% dos médicos psiquiatras consultados informaram que havia um risco muito grande, né? E esse levantamento mostrou que quase 47,9% desses médicos disseram que havia um aumento nos atendimentos após o início da pandemia. Né? E essa pesquisa mostrou também que 67,8% dos médicos receberam pacientes novos, né, que nunca haviam apresentado nenhum sintoma psiquiátrico, antes e após o início da pandemia e do isolamento social. Outros 69,3% relataram ter atendido pacientes que já haviam recebido alta médica, mas que tiveram recidiva de seus sintomas, ou seja, os sintomas voltaram, tiveram recaídas, né, e tiveram que voltar a ser atendidos por psiquiatras. 69% é bastante coisa. Em relação ao uso de drogas, uma outra pesquisa também chama muita atenção da gente, um estudo. Enfim, a gente sabe que o uso de drogas ele tem associação direta com outros transtornos mentais, né? E a gente percebeu que houve aí um aumento expressivo nos atendimentos de dependentes químicos durante a quarentena. De acordo com um levantamento da revista Veja, dados do Ministério da Saúde mostram que nas redes credenciadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, o socorro por uso de drogas cresceu, gente, 54% de março a junho desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. E 35% foi o percentual de quanto subiram os casos aí de intoxicação por álcool ou outras drogas só aqui no Rio de Janeiro. Então, para a gente conversar sobre esses números que são realmente alarmantes, essa situação que chama a atenção do mundo inteiro e aqui no Brasil em especial, né, eu queria convidar aí o Gabriel e o Davi para a gente iniciar nosso papo de hoje. Né? E eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Estamos vivendo uma pandemia dentro da outra, em relação ao aumento do consumo de substâncias nesse período de distanciamento social. É isso mesmo? Estamos vivendo uma pandemia?
desses transtornos, dessas dependências todas dentro da nossa pandemia aí já do coronavírus? O que vocês acham, Gabriel, Davi? Davi, pode começar. Maravilha. Então, realmente houve um aumento significativo do consumo de substâncias, principalmente derivados etílicos. Tá? Todas as pesquisas ali relacionadas ao mercado falam desse aumento, e teve uma prevalência muito maior, que você citou há pouco, né, de duas doenças psiquiátricas que estão diretamente ligadas ao aumento de substâncias, do consumo de substâncias, que é a depressão e o transtorno de ansiedade. Tá? Nós vivemos uma cultura da automedicação, e o álcool serve como uma ferramenta de automedicação para essas duas patologias. Tá? O álcool é uma substância que gera um prazer saciatório, então o simples uso, de uma certa forma, já diminui ali essa ansiedade. Diminui também a sintomatologia depressiva. Isso acaba representando um risco muito grande para a saúde pública, né? Porque algo que pode ser utilizado ali como fonte de prazer, algo que deve ser utilizado como um uso recreativo, acaba tendo um uso ali para adaptação psicológica, para que as pessoas possam sustentar ali essa situação da pandemia, tá? Esse efeito colateral da pandemia. Em contrapartida, você traz um dado bastante relevante, que é o aumento ali da procura pelo tratamento de pessoas que estão buscando atendimento psiquiátrico pela primeira vez, ou de pessoas que estavam ali com quadros de estabilização, de reminiscência de sintomas, que buscam ali o psiquiatra como uma ferramenta ali para tomar medicação, para tomar medidas ali de tratamento. Essa pandemia foi uma pandemia bastante, como que eu posso dizer, avassaladora em função do tempo, né? Perfeito, 40 dias. 40 dias, o que a população tentou fazer? Criar habilidades para sustentar ali esse período inicial. Mas já estamos lidando com uma pandemia de 150 dias, né? E não temos ali previsão de término. Então, isso foi interessante porque ocorreram alguns fenômenos sociais ao longo desse processo, e algo que podemos discutir ao longo. Mas, respondendo a sua pergunta, nós tivemos um aumento, sim, tivemos uma prevalência, sim, e algo que poderia ter sido ali como uma ferramenta de adaptação para o momento de crise se tornou algo que assustador para a saúde pública e assustador principalmente para o nosso trabalho, que é o tratamento de álcool e drogas, porque alguns casos acabaram escalonando de um uso. Lembra aquela questão? O usuário experimental, ocasional, habitual, abusivo e dependente? Muitos usuários passaram de uma situação de usuário ocasional para um uso quase que diário, que é muito provável. Sim, tem muitos relatos de pessoas que passaram a beber todos os dias, não é isso? Perfeito. Que acaba sendo um critério de dependência. Perfeito, eu estou bebendo todos os dias para uma adaptação. Perfeito, a pandemia, uma hora há de acabar. E depois, como é que vai ser essa retirada? Será que vai ser uma retirada tão simples? Será que vai ter o poder de escolha de beber ou não? Ou teremos que lidar com a síndrome de abstinência, teremos que lidar com os sintomas da dependência? Então, é algo ali assustador nesse sentido. Gabriel, o que você acha disso? Assim, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, o Gabriel estava me falando, né? O Gabriel é especialista em terapia familiar, né? Como é que esses reflexos da pandemia têm acontecido na vida das pessoas que já sofriam com transtornos e dependências, né? Como é que alterou muito a rotina, né, Gabriel? Como é que ficou isso nas relações familiares? Então, a prevalência nas relações familiares, elas aumentaram demais, por quê? Porque antigamente as pessoas, né, antigamente que eu digo não num passado tão distante, eu digo antes mesmo da pandemia, as pessoas já utilizavam diversas válvulas de escape
para poder evitar conflitos internos inerentes aos relacionamentos familiares, né? Então, tem algum problema, geralmente um ia trabalhar, o outro ia para a rua, o outro ia, sei lá, para algum outro lugar, e eles se afastavam, porque as pessoas não gostam muito de lidar com problemas, né? Isso não são só dependentes químicos, as pessoas, no geral, em comum, preferem fugir ao problema do que entrar necessariamente diretamente para buscar uma solução. O que ocorre é que, no caso da pandemia, fez com que as pessoas ficassem mais retidas dentro de casa. Então, elas começaram a descobrir um novo eu interior e uma nova família. E essa nova família é uma família que já existia, mas que eles não gostariam de entrar em contato. Não tinham contato com os problemas, queriam ficar entrando somente em contato com as questões que tivesse algum tipo de divertimento ou algo do gênero. Então, as relações interpessoais familiares começaram a apresentar um grau elevado de estresse, começaram a desenvolver problemas dos quais eles tiveram que lidar, que eles foram empurrando aqueles problemas das relações familiares por muito, muito tempo. E esses problemas começaram a ficar cada vez mais nítidos dentro do seio familiar e começaram a explodir dentro de casa. Então, o que eu estou vendo atualmente de uma maneira muito rotineira é o aumento das brigas familiares, os dependentes em álcool, drogas, os codependentes tendo surtos dentro de casa, crises de ansiedade, o aumento nos casos da depressão, o aumento na busca de atendimento médico-psicológico. E o problema disso é que eles não só buscam o atendimento médico-psicológico, como no atendimento médico, aquilo que é prescrito para ser utilizado em doses homeopáticas, há um aumento da automedicação, né? Então, vamos supor que a pessoa foi receitada para tomar um remédio X uma vez por dia. Conforme aumenta o estresse dessa pessoa, né, do pai, da mãe, do dependente químico, colocando eles numa relação horizontal e não vertical, há um aumento dessa automedicação. Então, não é só o dependente químico que aumenta o seu uso, porque ele já não ficava dentro de casa. E quando ele se sente pressionado, ele tende a sair mais ainda de casa. E os pais não vão segurar. Mulher não segura, pais não seguram, eles não conseguem ficar dentro de casa. Então, eles saem para buscar... E quando se expõem mais a risco também, né, Gabriel? Eles acabam se expondo mais a risco, né? Mas, obviamente, porque eles... relatos atuais, tá, de pacientes atuais que nós recebemos, porque adotamos os protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde para aceitação de novos pacientes para ser colocado em período de quarentena, né? Então, o que acontece? Quando eles vão usar drogas, quando eles vão comprar a droga, nos locais e pontos de venda, até mesmo os traficantes estão usando máscaras, luvas, entre outras coisas, mas os dependentes químicos não. Eles simplesmente vão lá, se colocam em uma zona de risco, num local de perigo, e são agentes transmissores do próprio vírus em si. Aí a família fica mais preocupada, não só do filho estar usando quantidades maiores para ter que lidar com aqueles problemas que antes ele não lidava, que são as relações familiares, que aumentaram, né, o número de problemas, porque as famílias estão tendo que conviver mais, e eles não lidavam diretamente com esse problema, e aumenta a preocupação familiar do possível contágio, né? Aí as famílias entram, deixa ele na rua, deixa ele dentro de casa ou levam para uma clínica. A maioria das clínicas, hoje em dia, elas não estão recebendo os pacientes, comunidades terapêuticas não estão recebendo os pacientes, porque não estão conseguindo implementar protocolos de isolamento para esses pacientes, que são protocolos muito rígidos, entendeu? Então, essas relações, elas têm piorado e as famílias acabam se automedicando. O doutor Davi pode até explicar um pouco melhor sobre isso para nós, mas há uma automedicação, onde aquilo que era para tomar um comprimido, eles acabam tomando 2, 3, para tentar se acalmar mais, ainda diante de um possível conflito que antes eles não lidavam e não criaram recursos para lidar. Então, a pandemia chegou e talvez possa ser um pouco da nossa cultura, o pessoal acabou não respeitando muito, como a gente vê ainda hoje, a gravidade do que é esse problema, né? Fato é que nós podemos ver em diversas comunidades e as leis sendo cada vez mais nítidas no sentido de abrir espaço para os comerciantes, para os bares, que já não estão mais respeitando, estão ficando abertos até mais tarde, há uma incidência muito maior
no nível de bebida alcoólica, que é aquele negócio. Antes eu tinha uma frequência e uma regularidade de beber. Aí agora que eu diminuí por causa da pandemia, quando começa a flexibilizar a abertura dos bares, eu volto com força toda. Então eu recupero todo aquele tempo que eu fiquei sem beber. Algumas pessoas, né, que usavam ocasionalmente, começam a se tornar o quê? Abusadores. E desses abusadores começam a se tornar usuários habituais. E para mim, os abusadores são piores do que os usuários habituais, porque eles ainda não têm noção do risco que eles representam para eles e para a sociedade. Eles ainda acham que podem beber e, por exemplo, dirigir, né? Já o dependente químico, ele já tem menos recursos do que o próprio abusador, porque as pessoas ainda acreditam que, de certa forma, ele ainda tem algum nível de controle, ele consegue controlar o seio familiar. Ou seja, todas as relações acabam tendo uma prevalência maior de problemas e de patologias, como o doutor bem falou, do transtorno de ansiedade, acaba aumentando demais esses picos de ansiedade, de depressão, transtorno de bipolaridade, transtorno de personalidade, né? As pessoas que têm a síndrome borderline, eu vejo que estão tendo processos maiores, picos maiores de surto, porque elas se veem obrigadas a ficar dentro de casa, saem do relacionamento social, então elas começam a se automutilar. Eu sei porque eu estou presenciando isso atualmente. Então você tem que alterar as doses medicamentosas dessas pessoas e entrar com terapias alternativas, atendimentos psicológicos online. É muito importante que as pessoas saibam que não dá para ir até o consultório, tem os atendimentos online. Existem grupos de apoio online, as pessoas precisam entender que a tecnologia hoje está à nossa disposição para ajudar, entendeu? Então, mas o paciente precisa querer, né? A pessoa precisa querer também, né, Gabriel? Não adianta a família insistir, né? Mas eu acho que na verdade, tem muitos dependentes químicos que querem, mas eles não estão tendo acesso porque as famílias não sabem como introduzir esse tema dentro do seio familiar. Você percebe? Há uma desinformação porque as famílias não querem entrar em contato. Elas ficam muito... Do momento que elas descobrem o uso de drogas, até o momento em que vão pedir ajuda, passam-se 3 anos, 4 anos, 5 anos. Teve família que nós atendemos agora recentemente que demorou 40 anos para pedir ajuda, do momento em que descobriu o uso, para tomar uma atitude de internar. Aí, quando interna, como que já está o corpo dessa pessoa? Como está o emocional dessa pessoa? Entende? Então, recebemos dentro das instituições pessoas extremamente debilitadas, não só fisicamente, como financeiramente e emocionalmente. Por quê? Porque o tempo de demora que se descobre o uso até o pedido de ajuda, a própria Unifesp já divulgou números, que demoram no mínimo 3 anos para que uma família tome atitude, porque enfrenta o marketing da esperança, né? Eu espero que ele vai parar, é só uma fase, ele vai pedir ajuda, isso vai passar. Quando na realidade não acontece, a dependência química é progressiva, ela vai crescendo e as famílias não vão dando conta, vão desenvolvendo a codependência, acreditando que vai melhorar e não melhora, entende? É verdade. Olha, estou aqui com algumas pessoas que estão entrando no nosso chat e eu queria aqui falar com vocês. Oi, Flávia, que legal que você está aqui, obrigada. A Rita D'Amato também está entrando aqui, dando alô para a gente. O Alain Moravia, entendeu? Também mandando aqui. A Maria... Nazaré, já foi nossa convidada aqui, inclusive. Excelente e complexo tema. Obrigada, Nazaré, de estar aqui com a gente. A Tatiana Pinheiro, Darison, a Cláudia. Gente, obrigada por vocês estarem aqui, tá? Olha, o Alan está comentando, esclarecedor, esse gráfico convergente do transtorno no uso de substâncias psicoativas. A Marcela Viga, obrigada, Marcela, de estar aqui por aqui, parabéns pelo tema. E temos uma boa pergunta aqui também, que eu já vou fazer já, que é do nosso querido Kleiber Fintama, que já mandou uma pergunta aqui para a gente, bacana, que eu já vou fazer ela em seguida. Eu queria agora convidar para a gente ficar aqui, né, num bloco, conversando primeiro com o doutor Davi Osmo, né, e depois eu já te chamo de volta aqui, Gabriel, para a gente entrar no circuito novamente, tá? Maravilha. Falo contigo novamente aqui. Opa, desculpa, acabei te cortando aqui, desculpa. Não, falei maravilha, eu aguardo. Vou deixar no mudo. Obrigada. Vai lá. Obrigada. Obrigado, Gabriel. Oi, Davi. Então, Davi, gente, olha, o Davi Osmo, ele é fundador do Grupo Progeres, que é um centro de prevenção, diagnóstico e tratamento de saúde mental localizado em Niterói, aqui no Rio de Janeiro.
E o grupo foi fundado em 2004 e, com a ampliação dos serviços oferecidos, abriu em 2011 a sua primeira residência terapêutica, com a proposta de manter um atendimento humanizado aos pacientes e seus familiares. Em 2017, a Pater Aldeia, que é uma das clínicas mais antigas aqui do estado do Rio, né, com mais de 30 anos de atuação na reabilitação de dependentes químicos, passou a ser incorporada pelo Grupo Progeres. E agora, então, a gente vai bater um papo aqui com o Davi sobre esse tema. Davi, quais são os transtornos mentais mais presentes nos dependentes químicos, além da compulsão? Perfeito, excelente pergunta, Rosiana. Então, o que está claro na nossa clínica é que essa pandemia tem relação direta com os transtornos mentais mais recorrentes. Quais são os transtornos? Transtornos de humor, transtornos de ansiedade, tá? E a nossa clínica, a clínica da dependência química, é uma clínica que promove acessibilidade aos transtornos de personalidade, que vocês colocaram há pouco. Né? Vamos colocar transtorno de personalidade antissocial. É uma patologia que pouco busca tratamento, tá? Seja tratamento clínico, seja tratamento psiquiátrico. Então, também uma patologia que ocorre ali com muita prevalência na clínica de álcool e drogas. E os transtornos de personalidade, neles, dentro dos transtornos, tem transtorno antissocial, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade narcisista. Então, os transtornos de personalidade também ocorrem ali com uma recorrência grande. Paralelo a isso, muitas vezes tem os transtornos psicóticos, seja através de uma psicose reativa, tá? Em decorrência de um uso de uma droga perturbadora, ou seja, através ali, mais uma vez, de uma promoção de acessibilidade. Tá? Porque muitos diagnósticos ocorrem em função do tratamento de álcool e drogas. Vamos colocar ali um psicótico maltratado, mal diagnosticado, que acaba abusando de substâncias e acabam entrando na clínica de álcool e drogas. Tá? Ao longo desse processo é feito um diagnóstico diferencial, é feita uma investigação da sua história, da sua doença atual, e aí é diagnosticado também o transtorno esquizofrenia, a psicose, algo nesse sentido, que é excelente, porque acaba promovendo ali um tratamento efetivo. Tá? O que está claro é que comorbidade maltratada gera recaída, gera rescindência do uso. Né? Eu falei há pouco sobre essa questão da sintomatologia da pandemia e a tentativa de tratar através do uso de substância, ou a tentativa de aliviar os efeitos colaterais do uso da substância. Na ocasião que eu coloquei, eu esqueci de falar sobre os 3 fatores: adaptação, tolerância e síndrome de abstinência. Então, culturalmente, o nosso país tem a cultura de automedicação, tá? E também tem a cultura de tentar ali usar substâncias psicoativas como alívio de sintomas, que acaba sendo ali, num português mais chulo, uma bola de neve, tá? Que uma patologia acaba agravando a outra patologia. E hoje, todos os estudos ali de prevalência já se colocam, já se sabe que 90% dos dependentes químicos têm uma comorbidade, tá? E a comorbidade precisa ser devidamente tratada. Então, a nossa clínica hoje não é só a clínica de tratamento de álcool e drogas, acaba sendo uma clínica de tratamento ali sobre transtornos mentais. Tá? Então, é importante. Pode falar. Sim, vocês têm percebido um aumento, de fato, aí aconteceu um aumento na procura por atendimento em casos exacerbados, como surtos psicóticos e outros, aí durante a pandemia? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa procura, como está sendo, né, aí na clínica. Excelente pergunta. Ao longo da pandemia, houve um aumento ali da procura na prevalência maior do transtorno de ansiedade e depressão, tá? Por um único motivo. Vamos colocar assim, ao longo do tratamento é criado um capital de recuperação. O que é capital de recuperação? São habilidades que eu vou desenvolvendo ao longo do meu processo de recuperação para que possa dar conta
né, dos meus sintomas, da minha sintomatologia. Tá? Se a gente for falar de técnicas da terapia cognitivo-comportamental, é uma técnica, é uma habilidade a ser desenvolvida, tá? Que precisa ser devidamente desenvolvida. Ao longo da pandemia, esse capital da recuperação ele se torna extremamente fragilizado. Por quê? Por conta do empobrecimento do repertório. Muitas pessoas tiveram um empobrecimento muito significativo do repertório. Tá? Se antes eu saía para trabalhar, almoçava com meus amigos de trabalho, produzia, interagia, né? Nós somos latinos, nós gostamos de toque, nós gostamos da interação, Sim. nós gostamos do cheiro, da visão. Então, essa interação foi muito comprometida. Tá? Paralelo a isso, a produção acabou sendo muito solitária. Eu estava lendo pesquisas em relação ao Zoom, a esses aplicativos ali de reuniões grupais. Tá? O nível de estresse atingido ao longo desses encontros é muito mais alto do que nas reuniões presenciais, porque é uma habilidade que nós não tínhamos desenvolvido. Então, o nosso cérebro não está preparado para tal. Ah, perfeito. Tivemos que investir no acesso remoto, no trabalho online, tivemos que criar estratégias. Né? Mas, perfeito, isso traz efeitos colaterais. Falando também do empobrecimento do repertório, no final do dia, tinha possibilidade da prática de atividades físicas, tinha possibilidade da prática de encontros sociais. Tá? Então, todos os membros da família, já que o nosso colega estava falando sobre família, tinham os espaços onde podiam desopilar. Hoje, as relações são muito mais intensas. E os reforços positivos estão sendo menores. Em consequência a isso, aumenta a minha ansiedade e aumenta também a minha depressão. Até em pessoa, a sintomatologia depressiva, não depressão. A depressão pode se tornar de leve para moderado para grave com paciente que já tem histórico de tratamento em função do empobrecimento do capital de recuperação, que eu falei há pouco. Mas pessoas saudáveis também tiveram sintomatologias depressivas. Natural, saudável. Agora, por que essa pandemia, né, esse período que a gente ficou aí confinado, e a gente está ainda, muitas pessoas ainda estão, né, observando, por sorte, muitas pessoas estão observando esse período aí necessário de isolamento, por que isso pode aumentar o risco, não só de depressão, como de outras doenças mentais, como os transtornos ansiosos, psicóticos e até o transtorno bipolar? Por que isso acontece? Falei há pouco da questão do capital de recuperação e falei um pouco ali do empobrecimento de repertório. Então, a autorregulação emocional, por si só, já se torna comprometida. Tá? É natural que, em alguns momentos, eu esteja mais ansioso. Eu estou prestes a assinar um contrato importante. Eu estou prestes a receber uma resposta. Eu estou flertando com alguma questão, com algum objeto que eu desejo. Tá? Então, a ansiedade faz parte. Tá? Então, vamos lá. Falando um pouco de transtorno de humor, é natural que, em alguns momentos, eu fique mais triste. E é natural que, em alguns momentos, eu fique mais feliz. O que aconteceu foi que teve um empobrecimento significativo no repertório, uma grande incerteza, tá, ao longo desses 5 meses. O que vai ser feito, o que não vai ser feito. Eu vou perder meus entes queridos, eu não perderei meus entes queridos. E a acessibilidade ao tratamento também ficou comprometida. Então, isso acaba gerando ali um aumento significativo dessas duas patologias. Perfeito. O que nós podemos fazer com isso? E aí, falando de questões positivas, porque eu gosto de valorizar esse otimismo e... Opa! Voltou. Voltou. O sim. CRM... Repete, por favor, ele Davi, agiu... porque eu vim para mim. Voltou?
Voltou, tranquilo. Desculpa, tocou aqui e voltou. Então, vamos lá. Valorizando um pouco, validando o nosso otimismo e validando a nossa prontidão para o manejo, o resultado foi excelente. Tanto o CRP como o CRM validaram os atendimentos online com uma agilidade muito grande. Isso foi Vamos só maravilhoso. explicar. CRP, que o Conselho doutor David está Regional de explicando, Conselho Psicologia, Regional de Psicologia. como Conselho Isso. Regional de Medicina. Então, antes era algo que ainda estava muito incipiente, que ainda necessitava de autorização, hoje foi regulamentado. Inclusive as receitas online. Bastante grande, né? E isso promoveu uma acessibilidade muito grande ao tratamento. Isso foi maravilhoso. Né? E os convênios, por outro lado, eles responderam muito bem também. Eles também autorizaram, eles também validaram o atendimento online. Tá? Então, algo que, no primeiro momento, era uma barreira, que era a acessibilidade ao tratamento, foi removida ali com uma prontidão que eu nunca tinha visto no nosso país, nunca tinha visto no mundo, que foi sensacional. E isso precisa ser, de fato, validado. Mas é isso, né? Mas leva tempo para adaptação? Óbvio que vai levar tempo para adaptação. Né? Que atendimento é esse? Que relação é essa? Eu preciso criar habilidades para tal. Agora mesmo, meu sinal falhou. Por quê? É uma habilidade que está sendo construída por toda a população. Tá? Então precisa ser, de fato, validado. Certo. Agora, quais são as frentes de atuação do Grupo Progeres? Explica para a gente aqui como é que vocês atuam aí no atendimento. Maravilha. O Grupo Progeres hoje talvez seja a instituição com maior número de recursos terapêuticos. Tá? Então, nós temos ali a internação voluntária e involuntária, temos hospital para dependência química e para saúde mental, psiquiatria como um todo. Tá? Nós temos ambulatório, nós temos hospital dia também, para dependência química e para saúde mental. Temos a residência terapêutica. E aí tem uma questão que eu ia falar lá no caso, em relação a esse ícone que faria aniversário ontem, que é o Raul Seixas, sobre os dispositivos de tratamento ambulatoriais, tá? Que eu acho que é o nosso grande diferencial. Nós temos um ambulatório para o tratamento de dependência química, um ambulatório comórbido, para dependentes químicos com comorbidades mais severas, mais crônicos, tá? E um ambulatório para dependentes químicos com comorbidades menos agudas, vamos colocar assim. Nós temos consulta psicológica, psiquiátrica, consulta com conselheiro de dependência química, consultas individuais, né? E o nosso grande diferencial é acompanhamento terapêutico e enfermagem domiciliar, que são recursos muito importantes para a ressocialização. Tá? Então, basicamente, pensando em tratamento, nós temos que pensar dispositivos de proteção, tá? Perfeito, internação involuntária, dispositivo de proteção. Enfermagem domiciliar pode ser usada como dispositivo de proteção. Dispositivo de tratamento, e aí precisamos usar ali essa rede de recursos, esse cardápio ali de recursos terapêuticos, e temos que falar sobre uma questão que é muito importante, que é um custo viável para o paciente, para essa família. Então, baseado nesse tripé, nós formamos ali sempre tratamentos super individualizados que possam atender aí essas demandas que são muito individualizadas mesmo. Certo. Bacana. Tem uma dúvida aqui que está entrando da Sandra Marques. Tem tratamento de tabagismo também aí na clínica de vocês? Excelente pergunta. Então, nesse momento, nós não estamos com grupo para o tratamento de tabagismo. Tá? Nós tratamos tabagismo com alguns pacientes dentro da internação, pacientes que desejam tratamento. Tá? E nós fazemos também atendimentos individuais para o tratamento do tabagismo. E é importante ressaltar que sempre trabalhamos ali com equipes, mini equipes. Quem faz parte da equipe do tratamento do tabagismo? O psicólogo, a psiquiatra ou o psiquiatra.
e o terapeuta familiar. Tá sempre trabalhando ali com essas mini-equipes. O paciente ele precisa vincular com esses 3 dispositivos? Não, mas o ideal se torna mais efetivo. A literatura coloca como um tratamento, como protocolo de tratamento, que esses 3 dispositivos sejam associados devidamente com interação, com comunicação. Certo. E a própria Sandra está falando, a pandemia trouxe aumento no uso de álcool e tabaco, por isso que ela está fazendo também essa pergunta. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Albuquerque, que foi o seguinte, ele está dizendo o seguinte, Rosane, Davi, então, caro Davi, você tem informações do aumento do uso de antidepressivos e ansiolíticos nessa pandemia? A gente até falou no início, né, que, enfim, tem havido... Você tem esses dados que possa apresentar aqui para a gente? Olha, eu não tenho esses dados, tá? Os dados que apareceram foi aumento do uso de benzo, assim como o uso de álcool, tá? Mas o dado que nós temos que foi maravilhoso foi o aumento da procura para atendimentos psiquiátricos. Certo. No primeiro momento, nos primeiros 2 meses, nós tivemos uma diminuição muito significativa dos atendimentos, e agora, nos últimos 3 meses, nós tivemos um aumento bastante relevante, e isso é maravilhoso, né? Porque consciência de morbidade está sendo criada. Mas vamos lá. Durante esse período, a população foi encharcada de informações negativas, né? Número de mortes, aumento da pandemia, que não tem vacina. Pânico generalizado, né, doutor Davi? Pânico generalizado, perfeito. E agora os ânimos estão sendo acalmados, estamos aprendendo a lidar com essa pandemia e, mais uma vez, ressaltando o lado positivo, hoje é incomum encontrarmos pessoas sem máscaras. As instituições, muitas vezes, cobram o uso de máscaras para o consumo dentro do seu estabelecimento. Então, a população reagiu muito bem também. Isso é maravilhoso, está reagindo muito bem. Tá? Então, nós temos também que validar. Acho que o nosso papel, falando ali em regulação, falamos ali de dispositivos de proteção para a saúde mental, social, o nosso papel é trazer dados ali que possam ser benéficos, que possam nos proporcionar otimismo, que é o que o seu canal tá fazendo agora, que é o que eu devo fazer enquanto agente de saúde, o que a população ali deve estar trazendo. Obviamente que tem um vírus, tem uma pandemia, né, que está sendo avassaladora, mas as respostas estão sendo disponibilizadas. E vamos validar, vamos bater palma aí para a população de uma forma geral. Então, assim, está havendo maior procura por ansiolíticos, sim, mas está havendo também uma procura por soluções para essas questões, né? Isso é muito importante. Está sendo uma procura para o tratamento. Verdade. Olha, sim. Olha, Davi, eu posso te chamar daqui a pouco para a gente poder depois encerrar esse bate-papo? Agora eu quero chamar aqui para a nossa conversa, né? O Gabriel Mori de volta. Oi, Gabriel. Davi, eu já te chamo de volta, ok, Davi? Obrigada. Abraço, valeu, Gabriel. Davi, desculpa, Gabriel, vamos lá, gente, olha, apresentar aqui para vocês, para quem não acompanhou ali no início a nossa conversa, o Gabriel Mori, ele é técnico em dependência química, ele atua na recuperação de dependentes de álcool e outras drogas há mais de 12 anos, e desde 2017 ele dirige a Clínica Legacy, que é localizada em Vargem Grande Paulista, no interior de São Paulo. Ele também é responsável pela criação do programa de recuperação chamado Conexão Humana, que é 100% online, gente, com mais de 400 videoaulas didáticas. Então, assim, ele tem bastante experiência e eu queria começar assim, essa bate-papo com ele aqui, perguntando para ele a questão familiar. Então, assim, além dos pacientes, você atua intensamente aí com as famílias. De que forma as famílias estão sendo impactadas tendo aí um ente querido adoecido mentalmente em casa? Queria até te relatar que a gente teve recentemente até uma matéria no nosso site falando do caso de
Uma pessoa que a família não sabia o que fazer porque a pessoa estava consumindo álcool em gel, entendeu? Porque estava confinada dentro de casa. Enfim, de que forma essas famílias estão sendo impactadas aí com essas pessoas que um adoecido mentalmente dentro de casa. Maravilha, Rosane, obrigado. Eu agradeço a todos os esclarecimentos do Dr. Davi, realmente são muito significativos. É muito importante que as famílias tenham, as pessoas em geral, tenham acesso a essas informações que são de grande relevância. Conforme vocês estavam falando aqui sobre o aumento, né, de números, como eu estava no backstage aqui, eu fui dar uma breve pesquisada para a gente ter um número um pouco mais preciso relacionado ao aumento, né, dessa busca de ansiolíticos antes de eu responder a tua pergunta, tá bom? Sim. Com o New York Post, né, o foco da ingestão acentuada, elas representam o quê? Alterações psicológicas, né? Então, a procura, na verdade, por esses ansiolíticos é justamente pelo aumento da ansiedade, né, da depressão e na ausência de sono. Então, as pessoas não estão conseguindo dormir, elas ficam mais agitadas dentro de casa, então elas acabam procurando mais. Então, os números, né, de acordo com a pesquisa que eles fizeram, apontam aí uma elevação de 34% nas prescrições de medicamentos contra a ansiedade, 18% para antidepressivos e 14% para medicações que ajudam a dormir entre 15 de fevereiro e 16 de março. Ou seja, houve aí lá nos Estados Unidos um aumento realmente do número de prescrições médicas ansiolíticas e principalmente para dormir, porque as pessoas não conseguem dormir, elas ficam dentro de casa, então precisa de medicamentosa para poder aliviar aí os sintomas, entendeu? Só para contextualizar isso, ele está respondendo aqui também ao Ricardo Albuquerque, que fez justamente essa pergunta aqui para a gente, né? Se havia informações sobre o aumento no uso de antidepressivos e ansiolíticos. Isso. Bom, Davi, agora, Gabriel, eu queria que você falasse para a gente com relação à questão das famílias, dos impactos aí que estão sendo causados. Não, os impactos, tá, vamos lá. Os impactos familiares, eles estão sendo... teve um aumento significativo nos impactos familiares, nas relações interpessoais entre pais e filhos, e principalmente entre cônjuges, né, esposo e esposa. Por quê? Porque começa a ter um jogo de culpa muito grande, porque as pessoas foram convidadas a ficar dentro de casa e redescobrir uma nova casa, né, que antes as pessoas lidavam como com um problema. Havia um problema, a incidência de um problema, as pessoas acabavam lidando com esse problema de várias formas diferentes, né? O pai ficava mais tempo no trabalho, a mãe ficava mais tempo fora e o filho mais tempo ainda. Aí, quando eles chegavam, iam cada um para o seu canto, as relações familiares não tinham mais aquele aspecto de todos jantarem juntos, terem aquelas conversas, isso em se tratando especificamente do foco e do tema que nós estamos abordando, que é o quê? A dependência química, a codependência, o alcoolismo, problemas familiares que estão relacionados ao uso desse tipo de substâncias, né? Então, eles não lidavam diretamente com o problema, e agora, pelo fato de estarem mais, vivenciando mais esses recursos dentro de casa, como eles já não lidavam com esse problema, não aprenderam uma nova forma de lidar com esse problema foi trazido para dentro de casa, então começou a existirem um aumento do nível de estresse nessas relações interpessoais. Então, o pai e a mãe acabam ficando mais dentro de casa, trabalhando em home office, que acabam aumentando o nível de estresse, o nível de ansiedade, que corrobora a pergunta anterior do nosso do espectador que está aqui nos acompanhando, justamente pelo aumento do número desses medicamentos, na medida em que os seus filhos, os seus usuários, os dependentes, que pode ser muito bem não o filho, mas pode ser o pai o dependente, a mãe a dependente, acabam buscando esse refúgio fora de casa, porque não é a pandemia que segura o dependente em álcool e drogas dentro de casa, não segura de forma alguma, muito pelo contrário. Ele continua usando em maiores quantidades e ainda trazendo os riscos de trazer esse tipo de dependência, não só para dentro de casa, mas afetando as relações familiares e o risco de trazer o Covid-19 para dentro da própria casa, né? E muitos desses pais, mães, cônjuges, já têm mais idade, são grupos de risco, então aumenta a preocupação, que aumenta o nível de ansiedade, que aumenta o nível de estresse, aumentam os níveis... É um desarranjo geral, né, Gabriel? Exatamente, é um desarranjo geral. Então as pessoas, conforme estava falando o doutor Davi,
o que acontece? Nós somos muito sinestésicos, o brasileiro em si é muito sinestésico, nós precisamos sentir as pessoas, sentir o calor das pessoas. E agora, nesse novo momento em que nós estamos tendo que enfrentar, de ter essas relações interpessoais, principalmente com aquelas pessoas, com amigos e com outras pessoas, de estar dentro de um grupo de apoio, de receber um abraço, receber um carinho, e de repente a gente está tendo que falar com essas pessoas através da câmera, do outro lado da tela, faz com que a gente tenha um outro nível de transtorno, um outro nível de entendimento em relação a esse contato com as outras pessoas. Nós precisamos abraçar essas pessoas, a gente quer estar sentado do lado, quer apertar a mão, quer dar um abraço, quer dar um beijo, e não pode, né, porque a pandemia nos deixa mais restritos a isso. Então, a tecnologia, ela vem para tentar aproximar, só que, como somos seres sinestésicos, nós precisamos do outro para viver. A gente tem que estar com o outro do nosso lado para realmente estar tendo esse relacionamento mais próximo. E quando nós não temos, a gente acaba desenvolvendo esses transtornos e um sentimento maior de estar sozinho, estar na solidão, aí a gente desliga um encontro que tem aí no Zoom, ou em outras plataformas de encontro online, aí a gente vai de novo para frente da televisão, vai assistir o Netflix, então cada pessoa reage de um jeito. Tem pessoas que vão se exercitar, aproveitam esse tempo para se reconstruir e se reerguer, mas em se tratando de dependentes químicos, de codependentes, eles têm um nível de resistência maior a essas questões de aprendizado. Então, eles têm que ficar lidando mais com problemas do que com uma reconstrução pessoal. E eles não sabem muito como lidar com essa situação, o que acaba gerando esse transtorno de ansiedade generalizada maior, né? Pode falar. Sim, não, eu ia te perguntar o seguinte, quando é que um familiar pode entender que está na hora dele buscar uma internação para um dependente químico? Meu filho está quebrando tudo dentro de casa, era a hora agora, eu tenho que procurar. Como identificar e como é que você deve saber como é que se faz para procurar nesse momento? Como identificar esse momento, como buscar esse recurso? Bom, assim como o nosso querido colaborador que estava aqui conosco, o Dr. Davi, estava falando, né? Eu também tenho clínica de recuperação, também tenho uma moradia, né? Uma residência terapêutica aqui em São Paulo, e também trabalhamos no Hospital Dia aqui dentro da própria residência, né? E isso é uma pergunta muito frequente. Qual é o momento certo de fazer uma internação? É importante salientar que a internação, ela é sempre o último recurso que deve ser utilizado, né? Existem várias outras terapias que devem ser utilizadas, vários outros recursos que devem ser utilizados antes de um tratamento em caráter de internação. Porque, veja bem, se a pessoa já está quebrando tudo, ela já passou do momento de estar fazendo um tipo de tratamento, né? Então, é aquele dado que eu falei antes, que a própria Unifesp já divulgou, Faces e Vozes, aqui em São Paulo também já divulgou, que do momento que descobre o uso até o momento que efetivamente vão buscar algum tipo de ajuda, leva-se em média de 3, 4, 5 anos. Então, quer dizer, nesse período de tempo, como a dependência química é uma doença progressiva, o problema já se tornou grave o suficiente a ponto de outros recursos se tornarem insuficientes. Um recurso ambulatorial, um recurso em hospital dia. Então, as pessoas partem direto para a internação. Por quê? Perdão, porque o problema já agravou demais. Então, ela já chegou num ponto em que, quando a família decide tomar uma atitude, ela tem que optar diretamente por uma internação, seja voluntária ou involuntária, que hoje é respaldado pela Lei 10.216 e validada pela nova lei antidrogas, que permite até mesmo que um assistente social, na ausência da família, possa solicitar, junto ao Ministério Público, um atendimento em caráter de internação involuntária. Então, assim, é muito particular qual é o momento certo para fazer uma internação. Internação, o momento certo, é aquele onde o próprio dependente químico ele já está apresentando sintomas mais agudos e há uma necessidade maior, através de uma indicação médica, para esse tratamento. Por quê? Porque existem outros recursos que antecedem a internação e que devem ser utilizados de maneira inteligente. A busca por um psicólogo, a busca por um médico, a busca por grupos de apoio que funcionam muito bem, né? O momento para buscar essa internação é quando todos esses outros recursos já se mostraram insuficientes. E a grande pergunta é, as famílias elas buscam esses recursos antes,
né? Quando elas buscam uma negativa do dependente químico ou do abusador, e falar, não, eu ainda tenho controle, eu ainda posso esperar mais um pouco, entendeu? E nessa que vai esperando, vai demorando demais, as famílias não exercem a sua autoridade, não tomam uma atitude mais afetiva para realmente sanar aquele problema, e acaba demorando demais. E quando demora demais, acaba tendo que optar por internação, né? Então, o momento certo teria que ser logo no início, né? Sim. Fazer um tratamento que anteceda a internação. Mas, nesse momento que já está quebrando tudo, é um momento de total perda de controle. Então, é muito individual de cada família. Certo. Eu tenho duas perguntas aqui relacionadas ao uso de álcool. Uma delas é aqui do nosso amigo Kleiber, que ele fala o seguinte: podemos afirmar que nos primeiros meses do isolamento, o consumo alcoólico teve um percentual de aumento e que hoje poderíamos dizer que já está voltando aos níveis normais. A pergunta me envolve diretamente, pois bebi alguma bebida alcoólica durante todos os dias dos primeiros 2 meses e hoje chego a ficar uma semana sem beber nada. Podemos afirmar que era uma compensação psicológica, apesar dos riscos? É a pergunta do Kleiber. Kleiber, obrigado pela pergunta. Sim, ela é muito pertinente, mas há uma diferenciação, né, entre uma pessoa que faz o uso de uma forma recreativa. Eu odeio essa palavra, uso de forma recreativa, porque eu adoto uma linha, né, um segmento de que é consumo zero, tanto de álcool, cigarro, como bem colocado pela doutora Sandra Marques. A doutora Sandra Marques, ela é responsável pelo programa de controle do tabagismo do estado de São Paulo, né? Então, por isso que ela colocou essa pergunta do tabaco, porque ela implementou dentro de uma grande instituição aqui em São Paulo, ela conseguiu implementar depois de 30, 40 anos na instituição, salvo o melhor juízo bairral, ela conseguiu implementar, junto com toda a equipe do programa de tabágico, um local livre de tabaco. Então, é muito necessário que a gente possa ter a cultura de implementação de ambientes livres de tabaco. Por quê? Porque o tabaco, ele é droga. É a primeira causa de morte evitável no mundo. Então, se todas as instituições puderem adotar protocolos, existem protocolos que são validados e funcionam, e eu sou uma prova viva disso. Então, eles funcionam, sim, mas tem uma metodologia a ser implementada. Então, ela é a maior autoridade para mim, que eu considero aqui em São Paulo, desse programa antitabágico, é a doutora Sandra Marques, que eu deixo a sugestão aqui para convidar, para vocês fazerem uma live com ela, para ela falar exclusivamente a respeito disso. Ela é uma grande autoridade, fica a dica aqui, tá? Sim, bacana. Inclusive, só aproveitando aqui para fazer uma parte, mostrar os comentários dela. Sandra, muito obrigada por estar aqui acompanhando a gente. Ela colocou essa questão. A pandemia trouxe aumento no uso de álcool e tabaco. A abordagem de tabagismo deve ser sempre trabalhada, a maior causa de morte evitável do mundo. Olha, fica já aqui, ela que comentou aqui também, aqui provavelmente também a Vigilância Sanitária poderia levantar isso, com relação àqueles dados que a gente estava falando antes. Doutora Sandra, já fica de cara aqui o nosso convite para participar depois com a gente. Vamos bolar aí uma live para a gente falar só sobre tabagismo. Inclusive, eu sou ex-tabagista e a gente sempre, todos os anos, eu faço... por ocasião do Dia Mundial Sem Tabaco, eu faço uma série especial sobre tabagismo no Vida e Ação, já há 4 anos. É uma causa que eu me dedico também a ajudar a divulgar. Então, vamos depois marcar uma live, sim, com a doutora Sandra Marques. Muito obrigada. A maior autoridade aqui em São Paulo, ela fala com propriedade, porque ela que coordena esse programa de controle do tabagismo e conseguiu implementar em grande instituição aqui em São Paulo, que trata de comorbidades mentais, psiquiátricas, ambiente livre de tabaco, e que fez com que as pessoas ficassem menos agressivas, menos ansiosas. Então, eles decidiram ampliar não só para a parte de dependência química, mas para toda a instituição, e foi um programa executado por ela e pela equipe antitabagista daqui de São Paulo, de uma maneira esplêndida. Então, eu queria muito ressaltar o trabalho dela, porque ela é uma profissional excelente. Bom, voltando... Ainda falando sobre álcool, Cário, voltando a falar aqui sobre o consumo de álcool, tem aqui uma questão trazida pela Dora da Cunha Lage, que a minha filha não bebe há mais de 5 anos, não tem vontade de beber, mas anda muito irritadiça. Está trazendo também aí o exemplo dela. Mas desculpa, doutor Gabriel, por favor, voltando a falar aí sobre o que você falou. Eu precisava que você colocasse a pergunta aqui de novo do nosso colega.
que ele estava falando que ele bebia... Peraí, isso. Um aumento na bebida durante a pandemia. Ele pergunta se foi uma compensação psicológica. Nos primeiros 2 meses, ele bebia todos os dias. E agora ele está conseguindo ficar até 1 semana sem beber nada. Então, assim, se ele quer se perguntar se isso seria uma compensação psicológica, apesar dos riscos, né? Que ainda tem o fato de consumir alguma coisa. Assim, na minha opinião particular, pessoal, né? Sim, é uma compensação psicológica que ele fez, porque a partir do momento em que nós perdemos aquilo que nós chamamos de vida social, de recreação, momento com os amigos, onde a gente saiu ocasionalmente para tomar alguma coisa, fomos convidados a ficar dentro de casa. Então, ao invés de ressignificar tudo aquilo que estava acontecendo, procurar atividades físicas, leitura, um crescimento pessoal em diversos outros aspectos, o que acaba acontecendo? Houve um aumento significativo na ingestão de bebidas alcoólicas. As pessoas que não eram mais fumantes, são ex-fumantes, voltaram a fumar, porque eles começaram a utilizar o tabaco e álcool como válvula de escape, assim como os medicamentos, e o brasileiro tem uma tendência natural a se automedicar, né? Então, Sim. É uma válvula de escape onde as pessoas utilizaram para poder enfrentar essa pandemia que ninguém estava preparado para ela. Então, eles começaram a ter um aumento, sim, de bebidas, apesar de todos os riscos, voltaram a fumar cigarro, inúmeros são os casos, e também o aumento dessa procura da questão dos ansiolíticos. Só que os dependentes químicos, eles agem diferente, né? No caso dele, eu não entendo ele como um dependente químico, até porque ele não se apresentou como um dependente químico, ele se apresentou como uma pessoa que bebia pouco, mas durante a pandemia ele começou a beber todos os dias. E agora que voltou a ter o círculo social, ele bebe novamente aquilo que ele bebia anteriormente. Ou seja, para ele, no caso dele, de acordo com o relato dele, sim, foi uma compensação, mas uma compensação que obviamente traz riscos, né? Aquilo que era ocasional se tornou habitual. E quando se torna habitual, depois a gente não sabe como o nosso corpo vai responder, como a nossa mente vai responder, porque a gente pode estar instalando aí um processo inicial de uma dependência em álcool e outras drogas, entendeu? Ele perguntou aqui agora, então, o consumo recreativo não elimina o risco, é isso? Exatamente, o consumo recreativo nunca. Porque todo dependente em álcool e drogas, ele começou pelo uso recreativo. Ele já não começou usando droga todos os dias de forma alguma. O uso recreativo, que eu volto a dizer, eu odeio a palavra de uso recreativo. Recreativo é a gente ir no cinema, é ir numa academia, recreativo é a gente passar tempo com família. Não precisamos de substância alguma para que a gente possa ter algum tipo de diversão. Mas em se tratando diretamente da pergunta dele, o uso recreativo, sim, todos os dependentes químicos que existem no planeta, nenhum começou diretamente usando todos os dias. Eles sempre passaram primeiro por estágios. E o primeiro estágio é uso recreativo, depois vem para o uso abusivo, até que esse uso abusivo se torna dependência. E há uma linha tão tênue, tão singular, e tão, às vezes, que não traz uma... É imperceptível. A gente está usando recreativamente, aí daqui a pouco a gente começa a se tornar um etilista, um alcoólatra, final de semana. A gente bebe de sexta a domingo, sem parar. Mas de segunda a sexta eu fico sem beber. Aí eu fico sem beber, ansiando que chegue logo sexta-feira para eu poder beber de novo. Ou seja, é aquele alcoólatra que nós chamamos de final de semana, né? Tá tranquilo, tá favorável, porque eu só bebo aos finais de semana. Só que chega no final de semana, bebe até não aguentar mais. Aí durante a semana, trabalha para obter a recompensa de beber novamente no final de semana. Então a gente já não está mais falando de um uso recreativo. A gente está falando de uma patologia que está sendo instalada, onde a pessoa está usando todos os finais de semana, porque ela trabalha a semana inteira, então ela vem se recompensar aos finais de semana. E dentro da clínica, como o doutor estava falando, muito importante a gente identificar o quê? Quais são os transtornos de base, porque muitas clínicas que existem e centros de recuperação, o que eles fazem? Eles tratam a dependência química como uma causa primária e, na verdade, ela tem um transtorno de base que às vezes é uma bipolaridade, um transtorno de personalidade, um transtorno borderline, uma esquizofrenia, e acaba usando a droga para aliviar e atenuar os sintomas daquele transtorno de base dela. E se não for identificado esse transtorno de base, o que acontece? As clínicas, os centros de tratamento
tratam da dependência em álcool e drogas, promovem a abstinência, mas não tratam e identificam o transtorno de base. Aí, quando essa pessoa ela sai e esse transtorno de base não foi identificado, não foi tratado, o que acontece? Em pouco tempo, há um índice de recidivância muito grande, ou seja, a reincidência é grande por quê? Porque fatores de proteção, redes de intervenção que deveriam ser montadas e não foram montadas, elas acabam não acontecendo porque não foi identificado o transtorno de base. Então, se a pessoa, de repente, é uma pessoa que tem a bipolaridade, que desenvolveu ao longo da sua adolescência, eu estou colocando bipolaridade, mas pode ser qualquer outro transtorno mental, né? O que acontece? A pessoa vai, promove a abstinência, sai da instituição, aí quando ela sai, ela está sem álcool, sem drogas, mas não tem a sua bipolaridade, a sua esquizofrenia, o borderline ou qualquer outro transtorno que ela tenha estabilizado. Então, quando aquilo ali se transformar num pico agudo, ela vai novamente buscar o recurso na droga. E esse processo acaba sendo contínuo. Aí a pessoa tem 2, 3, 4, 5, 10, 20 internações, até encontrar uma instituição mais séria que promova esse diagnóstico e fala, opa, peraí, a gente não está falando de um dependente químico, a gente está falando de uma pessoa que tem um transtorno de base primário e esse transtorno está desencadeando a dependência química. Identificado isso, implementado o tratamento correto, a gente consegue manter uma estabilização do quadro de humor no transtorno de base e, consequentemente, com uma rede de intervenção no pós-tratamento, como o doutor Ben falou, numa residência terapêutica, que é um processo intermediário entre clínica e casa, nós vamos trabalhar as habilidades sociais e fazer com que essa pessoa tenha uma estabilização do seu quadro emocional, né? Certo. Agora, diga. Sim, é porque a gente está com o nosso tempo aqui bem estourado e tem umas questões que eu gostaria ainda de tratar com vocês. A gente percebe que algumas famílias encontram suas próprias formas de abordagem, né, de estratégias mesmo. E aqui tem um exemplo aqui, que é a Edinalda. Obrigada, querida Edinalda, de estar participando com a gente aqui. Ela está dizendo o seguinte: impus minhas regras em minha casa, não entra bebida alcoólica. Meu filho é dependente químico, mas o cigarro não tirei ainda. Mas impus que dentro de casa não se fuma, ele tem que ir para a rua para fumar. Nesse frio está fumando bem menos. Ou seja, aproveita o frio e bota a pessoa para fora de casa para fumar menos. Uma estratégia que ela encontrou aqui. Está frio na rua. Mas estamos conversando sobre o assunto deixar de fumar. Interessante essa estratégia. E cada família, eu acho que adota a sua própria estratégia para tentar lidar com as questões, não é isso, Gabriel? Exatamente. Cada família tem um jeito de agir. A Edinalva, como bem falado, ela é uma pessoa já que eu acompanho já tem um tempo, ela faz parte do meu programa Conexão Humana, ela me deu a honra, né, e a confiança de poder direcionar ela. Então, o que ela fala é basicamente o seguinte: olha, minha casa, minhas regras, quem manda aqui sou eu. Porque, geralmente, nos papéis relacionados à dependência química e à codependência, é uma inversão de papéis muito grande, né? Então, os pais também são gente, eles precisam se colocar no lugar deles como pais. E tem que ter, neste momento, uma relação mais vertical do que horizontal. Porque quando a gente coloca uma horizontalidade nos papéis de pai, mãe, filho, todos têm a mesma opinião, muitas vezes o que acaba acontecendo nas relações onde a dependência química está instalada? Os papéis, eles se invertem, os filhos começam a dar as regras e determinar o que acontece ou não acontece dentro de casa. E os pais deixam de tomar atitudes com medo das reações dos filhos. Então, o que a Edinalva basicamente fez foi: minha casa, minhas regras. E ela começou a agir como mãe e colocar quais são os limites estabelecidos dentro de casa, o que pode e o que não pode acontecer. E pelo que eu tenho acompanhado dela já há alguns meses, é que ela tem conseguido obter alguns resultados muito satisfatórios. Por quê? Porque ela entendeu que quem dá as cartas lá é ela. Tem que respeitar a opinião do filho? Tem que respeitar a opinião do filho. Desde que o filho haja como filho e a mãe haja como mãe. E não há uma diversidade. Então, ela está se colocando no lugar de mãe e falando: olha... estabelecendo as regras. O seu limite vai até aqui, por quê? Porque é só até aqui que eu aceito. Passou daqui, negão, aí a conversa muda. É basicamente isso. Certo. Agora, Gabriel, encerrando aqui a conversa, esse bloco com você, que eu já vou chamar de volta aqui o Davi, para a gente poder encerrar nosso bate-papo de hoje, trazer umas considerações finais de vocês. Mas antes disso, eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona a Clínica Legacy em São Paulo, né? E, assim, qual é o tipo as opções de equipamento de tratamento para a saúde mental que são mais eficientes e tal, como é que funciona aí a clínica de vocês? Basicamente, ela é muito parecida com a forma de tratamento da clínica do Dr. Davi, né? Aqui nós temos uma equipe multidisciplinar,
nós atuamos em absolutamente todas as áreas, né? Temos uma nutricionista que vai a cada 15 dias na própria unidade para fazer o controle de qualidade das alimentações. Temos o trabalho psiquiátrico, onde nós identificamos o transtorno de base, primeiro, para realizar um tratamento mais efetivo de maneira individual. Temos todo o acompanhamento psicológico, temos preparador físico que faz atividades físicas regularmente dentro da própria unidade de internação. Temos uma ampla área de lazer, reuniões através de mudança de comportamento e treinamento de habilidades sociais todos os dias. Trabalhamos a espiritualidade dentro da clínica todos os dias. Trabalhamos a terapia cognitivo-comportamental na prática, na íntegra, né? As visitas, elas são um pouco maior, geralmente as clínicas têm visitas a cada 30 dias, aqui nós trabalhamos as visitas a cada 15 dias, porque a gente acredita que a visita ela é terapêutica, não é uma visita somente para matar saudade, ela tem um cunho terapêutico muito maior do que para matar saudade, porque é o melhor momento para a gente poder aprender como que aquele paciente, né, como que aquele assistido está evoluindo dentro do quadro de tratamento. Então, não há outra forma de tratamento se você não atuar com uma equipe multidisciplinar. E após esse tratamento, onde nós recebemos os pacientes e adotamos os protocolos para receber durante a pandemia, através do isolamento, a gente mede a saturação do paciente, a temperatura, utilização de máscaras e todas as determinações do Ministério da Saúde e da própria Anvisa, da própria Vigilância Sanitária, tem o pós-tratamento, né? Porque não existe tratamento sem o pós-tratamento. Então, o pós-tratamento ele é feito na própria residência terapêutica, onde a gente consegue trabalhar questões que não foram trabalhadas dentro da clínica, justamente porque a pessoa está mais isolada, ela está mais retida e não tem acesso a questões sociais, onde ela vai passar a ter dentro da residência terapêutica, com acompanhamento terapêutico 24 horas por dia, com uma equipe preparada para lidar com aquelas situações, e a gente ajuda ela a ser inserida no mercado de trabalho e faz todo um trabalho de montagem de rede de intervenção, frequência em grupo, controle de teste toxicológico, pelo menos 2 vezes por semana, contratos terapêuticos que são feitos entre a família e o próprio dependente químico. Então, assim, é uma série de estratégias que são adotadas, e não existe recuperação sem a efetiva participação da família. Não existe. Os amigos também são importantes, não é não? Os amigos também não adianta. Os amigos, muitas vezes, também são importantes também, os amigos, né? Você não convive com ele, talvez, diretamente dentro de casa, mas os amigos também influenciam bastante. Eles influenciam bastante. O problema é você saber quem é amigo, né? Porque é verdade. Né? Quando você está no uso de drogas, você tem um nível de amigos. Quando você sai do uso de drogas, uma das coisas que nós trabalhamos, o doutor Davi sabe muito bem disso, é que nós temos que mudar o ciclo de amizades. Por quê? Porque nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Se nós temos amigos que usam drogas e permanecemos com esses amigos, obviamente eu vou ser influenciado. Eu não uso por curiosidade, eu uso por uma necessidade de pertencimento. E se eu pertenço a um grupo de amigos que usa drogas, obviamente eu vou usar porque eu pertenço àquele grupo. Então a primeira coisa que deve ser feita é mudar de lugar pessoas e hábitos. Então nós mudamos literalmente de amigos. Por isso que servem os grupos de apoio. Os grupos de apoio fazem com que nós conheçamos outras pessoas que vivem em sobriedade. E essas pessoas que vivem em sobriedade começam a estabelecer um novo vínculo de amizades com pessoas que vivem um outro tipo de qualidade de vida. Então, aqueles amigos que eu tinha não são os amigos que me visitam na clínica, não são os amigos que me ajudam, muito pelo contrário, eles somem. É um outro tipo de vida que nós começamos a ter, muito melhor do que antes. Então, amigo de uso de drogas, na verdade, não são amigos. São apenas colegas que, por algum momento, passaram na nossa vida e nós mudamos de vida, eles não. Aí é uma questão de escolha, se a pessoa quer continuar naquela vida ou não. Então, os amigos, eles são importantes, mas os novos amigos. Sim, sim. Eu vou chamar de volta aqui o Davi. Davi, desculpa aí, acabou que a gente se estendeu um pouquinho. Foi ótimo. Esse assunto é muito... gente, é muito rico, é muita coisa. Um assunto puxa o outro, tem várias intervenções aqui e, enfim, comentários aqui no nosso chat. Não vai dar mesmo para a gente falar, ouvir todos aqui, falar sobre todos, mas eu queria trazer o Davi de volta aqui e perguntar para o Davi assim, como é que a gente pode amarrar esse debate de hoje, extremamente importante. A gente vai promover outros também, mas eu queria um pouco que ele amarrasse aqui para a gente quais são as considerações finais dele aqui para o nosso debate de hoje.
Quero te parabenizar pelo tema, parabenizar o Gabriel também pela fala, foi sensacional, me poupou um trabalho absurdo agora. Minha fala está bastante resumida. Queria falar um pouquinho sobre 2 temas importantes, que é a capital de recuperação, a importância de trabalharmos esse capital de recuperação. No capital de recuperação também envolve a família, que é um tema que o Gabriel colocou há pouco, né? Trazer essa família, né? Uma questão importante a ser trabalhada, já que falamos sobre depressão e transtorno de ansiedade, é reforçar a autoestima, porque os pacientes chegam em tratamento com uma autoimagem completamente distorcida, e agora, nesse momento da pandemia, os retornos positivos, os reforços positivos, eles acabam ficando ali escassos. Então, faz parte do nosso trabalho, faz parte do nosso papel, trabalharmos ali essa autoestima, trabalharmos essa questão da autoimagem e falarmos bastante sobre saúde coletiva, tá? Porque saúde coletiva é um tema que é cada vez mais relevante no nosso trabalho, e o tratamento de álcool e drogas acaba sendo porta de entrada para esse olhar da saúde coletiva, que envolve comorbidades, que envolve problemas clínicos, que envolve também a sua psicodinâmica familiar, tá? E queria falar um pouquinho sobre Moreno. Ao longo dessa fala, eu fiquei pensando no Jacob Levi Moreno, o pai do psicodrama, que ele fala bastante ali de quanto que nós, seres humanos, somos seres sociais. Tá? E o Moreno falava uma questão que era brilhante, que a nossa saúde mental está diretamente relacionada à criatividade. Então, nesse momento, temos que ser muito empáticos. Tem um texto lindo dele, que ele coloca que eu empresto meus olhos para o outro e pego os olhos do outro e uso como referencial para mim, que, na verdade, o que acontece com a população de uma forma geral? A nossa criatividade, ela foi reduzida. A nossa rede sociométrica, que são os papéis sociais, foram avassalados, tivemos um corte avassalador. Então, nesse momento, também temos que ser muito empáticos com a população de uma forma geral, com os nossos pacientes de uma forma geral, que estamos vivendo um momento completamente atípico. Tá? Então, eu cito ali o Moreno para fecharmos bem ali, né, o quanto que... Opa! Oi, eu acho que... Davi? Está vendo algum problema aqui? Vai voltar. Está vendo alguma questão com a conexão do Davi aqui. Gabriel, quer complementar enquanto o Davi volta aqui? Quer complementar aí essa fala dele? Claro. É que assim, na verdade, eu acho que como ele está usando o telefone dele, o que acontece? Quando toca o telefone dele, cai a conexão, entendeu? Pode ter sido isso. Também já extrapolou o nosso tempo aqui, ele deve estar com outros compromissos aí. Espero que ele volte aqui. Davi, mas vamos lá. Ele voltando aqui, eu chamo ele de volta. Eu quero, primeiramente, também te agradecer muito, Rosane, pela oportunidade da gente esclarecer. Realmente, fazer um tema como esse dentro de 1 hora é praticamente impossível, é muito desafiador. Porque eu tento também nas minhas lives, é muito desafiador, mas é de muita qualidade, tá? Então, as minhas considerações finais, na verdade, é primeiro te agradecer pelo tema, pela oportunidade da gente poder trabalhar um tema tão importante, agradecer a Luciana Lage também pelo convite e por todo o momento em que ela esteve ali presente, nos ajudando. Sim, fundamental. Ela trouxe essa proposta para a gente e fundamental agradecer muito aí a Luciana Lage, que ela também é colaboradora do site, né, do portal Videação. Ela escreve para a gente a seção Agenda Positiva, sempre trazendo eventos bacanas, atividades bacanas aí no nosso site. Então, agradecer muito aqui a Luciana Lage por estar aqui colaborando com a gente com esse momento. Deixa eu ver aqui. Opa, voltou! Voltei. Estou treinando habilidade para lidar com tecnologia. Peço desculpa aí. Nada, que Gabriel, isso, foi imagina. isso mesmo, cara. Quando eu toco o telefone, eu não consegui entrar pelo computador, eu acabo caindo e dessa vez eu demorei para voltar.
Não, tranquilo. Desculpa aí a todos. Então, a gente estava aqui justamente falando que é um assunto que é muito vasto, né? Envolve várias abordagens. Eu acho que tem um interesse muito grande do público. Eu acho que a gente pode voltar depois novamente a esse assunto. Eu acho que envolve uma série de outras questões que, infelizmente, a gente não vai poder tratar aqui. A gente depois vai responder a todo mundo que está mandando mensagens aqui no chat. Eu queria agradecer muito a vocês dois por terem dado esse tempinho aí, disponibilizar esse tempo aí para estar com a gente aqui hoje, né, para esse bate-papo. Infelizmente, a gente não conseguiu abordar tudo que a gente gostaria, mas eu acho que foi bem rico e bem esclarecedor para muitas pessoas que estão aí assistindo, né, e que depois vão nos assistir também, porque essa live fica disponível também no nosso YouTube, no nosso Facebook, e depois a gente vai ter lá alguma coisa lá também no nosso Instagram, e as pessoas vão poder entrar e conhecer melhor. Eu queria apenas que vocês me dissessem agora, né, encerrando essa conversa, para quem nos assiste que pergunta o seguinte: eu não posso pagar uma clínica particular, como é que eu faço? O que eu devo fazer? Estou desesperado, não sei o que fazer com uma pessoa da minha família. Quais são os recursos? O que tem disponível aí na saúde pública hoje para se tratar essa questão da dependência química, dos transtornos mentais? Perfeito. Quer começar, Gabriela? Não, pode começar, doutor. Então, obrigado pela sua gentileza. Falar bastante da importância de acionarmos o SUS. Tá? Felizmente, nós trabalhamos no município, aqui em Niterói, que é um município que tem uma rede super fortalecida. Tá? De uma certa forma, a política pública de álcool e drogas está sendo modificada. Tá? Antes tinha uma prevalência muito grande de serviços vinculados ao modelo de redução de danos, ao modelo, de uma forma grosseira, vou citar, de um modelo distorcido da redução de danos, e hoje nós estamos ali mudando um pouquinho a nossa abordagem, e isso é maravilhoso. Tá? Falando do sistema público, eu trabalhei durante algum tempo numa instituição de alta exigência relacionada ao governo do Estado. Então, no Rio, nós já tivemos 3 clínicas de internação gratuitas vinculadas ali à rede. Tá? Hoje, aqui no município de Niterói, nós temos o Hospital Psiquiátrico Jurujuba, que tem um setor específico de álcool e drogas, tá? Que está ali funcionando, e nós temos um CAPS, que é o CAPS AD, que é um CAPS de álcool e drogas, que também funciona. Fora isso, nós temos os ambulatórios, os CAPS, que estão espalhados pela cidade, vai depender um pouquinho sobre a região que mora e a questão do acesso específico. Então, tem esses dispositivos que são efetivos, e eu quero validar um trabalho maravilhoso que está sendo ali muito bem preconizado nesse momento, que é o trabalho das comunidades terapêuticas, que acaba sendo um recurso super bacana e muito acessível ali ao tratamento. Espero que esse trabalho possa crescer. Aqui nós temos uma pessoa relacionada diretamente à prefeitura, que está fazendo um trabalho sensacional. Então, nós temos ali esses dispositivos. Vale a pena ressaltar também os grupos anônimos, que, falando ali em prevalência e tratamento, falando de estatísticas, supera a maioria das estatísticas, que o NA, os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos, assim como seus cortes, que não vale a pena citar todos os cortes, por serem muitos, mas falando de um corte específico, que é o corte ali do Alanon, que é um modelo para família, com grupos, e o Naranon. Gratuitos, inteiramente acessível a todos. Que bom saber, né, que a gente tem esse trabalho todo sendo desenvolvido, uma rede, né? Que bacana. Nós temos uma rede ampla, que pode Legal. ser especificamente trabalhada. Perfeito, eu não me afino a esse modelo, não me afino a esse profissional, mas eu posso ir lá no psiquiatra, que eu tenho afinidade, recorrer à medicação e associar com grupos anônimos, associar com outros dispositivos, né? Buscar atendimento psicológico. Então, nós temos ali uma rede de tratamento gratuita no nosso município e no nosso estado aqui do Rio de Janeiro. Então, acho que vale a pena recorrer a essa rede,
Quem quiser mais informação pode me procurar, eu tenho total disponibilidade, é o que eu mais gosto de fazer, Show. Criar redes de tratamento para que essas famílias, para que esses pacientes possam gerir com qualidade de vida suas Depois vidas. Vamos deixar aqui também na live todos os contatos aí de vocês, para quem quiser saber, entendeu? E lá no nosso site também, a gente vai colocar todos os contatos, quem quiser saber mais informações, procurar vocês, os espaços terapêuticos de vocês, enfim, e os serviços que vocês oferecem. Gabriel, quer complementar com relação a isso, com relação à saúde pública? A gente está no finalzinho aqui da nossa live. Tá, vamos lá. A única coisa que eu poderia fazer de complemento, né, que eu gostaria de fazer de complemento são 3, né, na verdade. Um deles o governo federal vem disponibilizando vaga, ele dobrou o número de vagas agora em unidades que são credenciadas ao próprio governo federal, né, através de comunidades terapêuticas para estar fazendo o acolhimento de pacientes através da Secretaria da Senapred, né, da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. Quem está à frente disso daí é o doutor Quirino Cordeiro Júnior, no Ministério da Cidadania. Trabalho então, ele é excepcional, é um querido amigo, gosto muito dele. Ele dobrou o número de vagas. Eu conversei, inclusive, nós fizemos uma live há umas 2 semanas, mais ou menos, lá na minha página, ele e o Edu Cabral, e ele falando justamente sobre o trabalho que está sendo feito através da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, ou seja, ele dobrou o número de leitos através do credenciamento de novas comunidades terapêuticas que estão fazendo esse acolhimento. Ele disponibilizou um telefone, se eu não me engano, eu posso fazer uma correção, ou é 180 ou é 181, o número de telefone onde as pessoas podem ligar para perguntar quais as clínicas credenciadas e onde estão localizadas essas clínicas, para saber a respeito das vagas que estão disponíveis e onde estão disponíveis mais próximas da sua casa. Então, esse é um número muito importante do trabalho que está sendo feito do governo federal, que nunca foi feito em nenhuma outra gestão. E aqui eu não estou falando de política, nada do gênero, estou falando apenas no que se refere à saúde mental e acolhimento aos dependentes químicos de maneira gratuita, bancada pelo governo federal, e essa ampliação que está sendo feita com uma luta muito árdua da Senapred, através do Dr. Quirino Cordeiro Júnior, e também salientar que nós temos, além de todos esses cortes que o Dr. Davi nos trouxe muito bem, como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Naranon, Alanon, nós temos um grupo também muito importante, que é o Amor Exigente. O Amor Exigente está presente em todo o país. Amor Exigente por não ter citado, desculpa. Imagina, eu sei, é porque são realmente muitos. O Amor Exigente, ele também está presente aqui no Brasil. A Sandra comentou aqui do Amor Exigente. Sim, Faces e Vozes também, Faces e Vozes. Faces e Vozes também, que está lá no diretoria o Alexandre Araújo, né, o Panquinha, grande amigo. O Amor Exigente, ele está presente em quase todas as cidades aqui do nosso país, tem mais de 1000 grupos, né? Temos no Uruguai também, temos na Argentina, temos na França, ou seja, não é só no Brasil, é na América Latina e também na Europa. Então, lá no Amor Exigente, eles atendem as famílias, eles atendem os dependentes químicos através do grupo de sobriedade, eles atendem cônjuges, eles atendem o Educae, que é prevenção para os pais, e o Amor Exigentinho, que é prevenção para as crianças. Então, é uma rede muito ampla, gratuita, e que está à disposição de todos, assim como Naranon, Alanon, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Rede de ajuda não falta, é aquele negócio. O trabalho aparece para quando o trabalhador está pronto, o trabalhador aparece. Né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, quando a pessoa quer se recuperar, a recuperação ela aparece. Existem muitos meios e mecanismos públicos e organizações não governamentais e também apoio do governo federal que deixam à disposição. Basta querer. É sempre que eu falo. Bacana. Quando a pessoa quer, ela encontra, mas tem que querer. Gente, olha, muito obrigada aqui pela participação de vocês hoje. A gente vai ter que encerrar nosso bate-papo, porque já estamos bastante esgotados aqui no nosso tempo hoje. Né? Então, assim, quero agradecer muito a participação do Gabriel, do Davi. Vamos falar mais sobre esse assunto, mais vezes no nosso site, com a ajuda da nossa querida colaboradora também, a Luciana Lage, que é uma especialista nesse tema também, que nos acompanha e nos sugere bastante coisa relacionada a esse assunto. Vamos voltar nele outras vezes, vamos falar sobre tabaco, sobre tabagismo, sobre o uso abusivo de álcool e outras substâncias, né?
Olha, gente, lembrando para vocês que o nosso Papo de Pandemia ele é transmitido aqui no Facebook, depois ele também vai estar lá no YouTube. Não deixe de seguir a gente, por favor, nas nossas redes sociais. Né? Acompanhe o nosso site também, www.vidaeação.com.br. Siga nossas redes lá e colabore deixando sua sugestão para a gente no nosso chat, aqui no nosso chat, ou pelo nosso e-mail também, papodepandemia@vidaeação.com.br. Gente, lembre-se, sempre que possível, fique em casa. Não esqueça de seguir as regras de ouro. Usar máscara, lavar as mãos ou usar álcool gel, manter o distanciamento das pessoas. A gente vai conseguir sair dessa o quanto antes esperamos, né? Não deixe de acompanhar a gente aqui, nosso próximo Papo de Pandemia. Obrigada a vocês. Deixa eu só quero deixar uma última. Claro. Gente, o tratamento do tabagismo é gratuito em todo o país pela rede SUS, que é regionalizado. Ele é gratuito. Vá numa rede SUS que seja mais próximo da sua casa e fala que quer entrar no programa de controle antitabágico. Ele é gratuito, você vai ter atendimento médico, vai ter atendimento psicológico, fornecimento de medicação, fornecimento de adesivo, ele é absolutamente gratuito. Nesses tempos de pandemia, o fumante ele faz parte do grupo de risco e o número de casos de fumantes aumentou. Então, se tem uma oportunidade para você parar de fumar, essa oportunidade é agora. Procure a rede SUS mais próximo da sua casa e diga que quer entrar para o programa antitabágico. É gratuito e funciona. É só isso, gente. Bacana esse recado. Eu acho que só não para de fumar quem não quer, de verdade. Com tantos recursos, com tanta ajuda, gente, por que não aproveitar, né, e tentar? Eu consegui, outras pessoas também conseguem. Davi, algum outro recado final aí pra gente? Só tenho que agradecer aí a presença de todos, a sua presença, o trabalho maravilhoso, o trabalho da Luciana maravilhoso, o trabalho do Gabriel sensacional, e estamos à disposição de qualquer esclarecimento futuro, de qualquer informação. Tá? E obrigado a todos que dedicaram amanhã e de sábado a esse encontro conosco. Obrigada. Eu quero agradecer aqui o Alain Moravia, que está dizendo aqui, parabéns, Rosane Muitas Macedo, pela sua moderação e a Videação pela iniciativa. Gostaria de poder ouvir mais sobre saúde mental em um outro momento. Pode ficar tranquilo, Alain, que a gente vai estar sempre falando sobre saúde mental. A gente tem uma área no nosso site chamada Mente, em que a gente publica sempre muitas matérias relacionadas à saúde mental. Se você jogar lá saúde mental no nosso site, vai vir milhares lá de matérias. A gente está completando aí 3.500 matérias no site, desde que ele foi criado há 4 anos. Boa parte desse trabalho está direcionada à área de saúde mental, que é uma área que a gente acha que é muito importante, né? Porque se você não está bem na sua mente, você não está bem também com o seu corpo, não está bem com o resto do planeta. Gente, obrigada a vocês, um beijão, tchau, tchau. Obrigado. Fiquem bem, cuidem-se. Obrigado, Davi, obrigado, Rosane. Obrigada, tchau, gente, obrigada. Beijo. Tchau.